Hello, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa atividade de inglês da semana. Peguem o caderno, pulem uma linha, coloquem a data e vamos para o nosso assunto. Esta semana nós vamos falar agora sobre o modal verb can. O que é um modal verb? É um verbo que modela, né? Ele vai auxiliar ou completar o sentido de outro. Então, nós temos vários verbos modais, como nós chamamos em inglês. E hoje nós vamos aprender o can. Este assunto que nós vamos aprender está lá no livro didático de vocês, lá no livro do sétimo ano, página 14. Então, se vocês abrirem o livro de vocês na página 14, vocês vão ver este quadro aqui, onde vai explicar para vocês sobre esse verbo can, o verbo modal can, o modal verb. Então, o modal verb ou os verbos modais, eles são um tipo de verbos auxiliares. Eles vão ajudar, auxiliar o verbo principal. De que maneira? Eles podem alterar ou completar o sentido do verbo principal. Então, vamos ver como que é o verbo can, se ele completa ou altera o sentido do verbo principal. O verbo can é utilizado para dizer se alguma coisa é possível ou se alguém tem habilidade ou capacidade para fazer alguma coisa. Então, como que a gente vai usar então para indicar uma possibilidade? Ah, posso sair hoje? Isso é uma possibilidade. Ah, você pode nadar rápido? É uma habilidade ou capacidade. Então, já deu para vocês entenderem qual é o sentido do verbo can, né? O verbo can é o nosso verbo poder. Quando você diz, por exemplo, para sua mãe, ah, eu posso sair hoje à noite? Então, esse posso, no inglês, é o can. Ah, quando você diz para alguém, ah, eu consigo, né? Eu posso fazer determinada coisa. Então, você está indicando com esse verbo poder que você tem habilidade ou capacidade para fazer alguma coisa. Então, você usa em inglês o can. Então, aqui no exemplo, I can see the bird. Eu posso ver o pássaro. Então, esse can, que para nós é o verbo poder, ele vai indicar que você tem essa habilidade, você tem essa capacidade, né? Então, eu posso dizer, eu vejo o pássaro. Então, indica que eu estou vendo o pássaro. Agora, eu posso ver o pássaro, ele muda o sentido do verbo principal, que é o verbo see, é o verbo ver. I can see the bird, ele vai dizer para nós que eu tenho essa capacidade de ver o pássaro. Vamos ver outro exemplo? Can you speak any foreign language? Então, você pode falar alguma língua estrangeira? Então, qual é o verbo principal desta frase? É o verbo speak, que é o verbo falar. Então, eu não estou perguntando você fala alguma língua estrangeira, eu estou perguntando se você pode falar, se você tem a habilidade de falar alguma língua estrangeira. Então, essa é a finalidade do can, de auxiliar o verbo principal, demonstrando a possibilidade ou a capacidade. Então, no caderno de vocês,
vocês vão copiar aí. Os modos de utilização do verbo can. Primeiro, uma capacidade natural ou aprendida. Às vezes, muitas pessoas, elas já nascem, né, com aquele dom, então a gente diz que é uma capacidade natural. Ou ela aprendeu durante a sua vida, ela desenvolveu essa capacidade. Então, aqui nós temos como exemplo, ó, he can run fast. Então, ele é capaz de correr rápido. Então, eu não estou falando que ele corre rápido. Estou falando que ele é capaz, que ele pode, né? Que ele consegue correr rápido. Can she speak English? Ela sabe falar inglês, né? Então, ela tem essa capacidade de falar inglês. Então, eu uso o verbo can para dar esse sentido. Na segunda, o verbo can, ele também é utilizado para permissão concedida ou pedida. Então, o que seria a permissão concedida? Quando você pede alguma coisa para alguém e aí a pessoa, ela te dá a permissão. Isso é uma permissão concedida. Então, a permissão concedida quando alguém te concede que você faça determinada coisa. E pedida quando você vai fazer o pedido. Então, eu coloquei aqui esse exemplo aqui, ó. Eu coloquei essa frase aqui. Can I go to drink water? Posso ir beber água? Essa aqui é a famosa frase do Aquiles. O Aquiles sempre me pergunta isso, por isso que eu pus essa frase aqui. Então, às vezes todo mundo pergunta, né? Ah, o que ele falou? É isso aqui que o Aquiles fala para mim, ó. Can I go to drink water? Eu posso ir beber água? Então, ele usa o verbo can. Ele está me pedindo. Posso ir beber água? Então, eu respondo sempre. Às vezes eu respondo yes, you can. Então, you can't go to drink water. Aqui é a permissão concedida. You can go, você pode ir, certo? Então, aqui é outra maneira de se utilizar o verbo can. E quando a gente vai pedir um favor, também é outra forma de usar. Então, can you close the door, please? Você pode fechar a porta, por favor? Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Então, quando nós vamos pedir um favor a alguém, a gente sempre pede por favor. E então, a gente também, nesse caso, usa o can, como nos dois exemplos aqui para vocês, tá bom? Então, vamos fazer uma revisão de quando utilizamos o verbo can. A gente usa quando a gente vai falar que alguém tem alguma capacidade. A gente usa quando a gente vai pedir, né? Pedir alguma coisa a alguém, ou quando a gente permite, quando a gente concede, né, o que a pessoa pediu. E quando a gente vai pedir um favor, lembrando sempre que quando a gente pede um favor, a gente pede por favor. Em seguida, nós vamos aprender o verbo can no simple present, no presente simples. Ele é um verbo e, como todo verbo, ele é o conjugado. Ele tem uma conjugação no presente, passado, futuro, com as pessoas que fazem parte dos pronomes pessoais. Então, vocês vão colocar isso aqui no caderno também, tá bom? O verbo can no simple present, no presente simples. Então, I can, you can, he, she, it can, we can, you can e they can. Observem que nessas três pessoas aqui, he, she, it, ele não muda. Você vai conjugar o verbo
da mesma maneira para todas as pessoas, né? Isso é muito bom porque é mais fácil da gente guardar, certo? Isso na forma afirmativa. E quando a gente quer usar a forma negativa? A maioria das vezes a gente encontra dessa forma aqui, que é a forma abreviada dessa daqui. Então, aqui nós temos I can't e aqui I cannot. Então, a gente sempre encontra mais dessa maneira aqui, abreviado, tá bom? You can't ou you cannot, he, she, it, can't ou cannot, we can't ou we cannot, you can't, you cannot, they can't, they cannot. E para fazer a interrogativa, com esse verbo auxiliar, nós não precisamos do do e nem do does, que são aqueles auxiliares para fazer perguntas em inglês. Lembram? Eu falei para vocês, a maioria dos verbos precisa de auxiliar, mas nem todos. Então, quando você usa o can, você faz a pergunta com ele mesmo. Você não precisa usar auxiliar, certo? Então, vocês vão copiar, vocês vão fazer bem bonito aqui a tabela de conjugação do verbo can. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, certo? Hoje, eu vou passar só essa parte teórica. Depois, na próxima aula, eu vou dar exercícios para vocês praticarem, tá bom? Então, nós estamos aqui aprendendo o verbo can, que é um verbo que ele auxilia outro verbo para dar um sentido de capacidade ou de pedido ou também de permissão, né? Como nós falamos. Capacidade é aquilo que a gente é capaz de fazer ou alguma coisa que a gente vai aprendendo durante a vida, né? O pedido, sempre quando a gente vai pedir, por favor, ou quando a gente vai permitir que a pessoa faça alguma coisa, também usamos o can. De uma maneira geral, é isso. Se alguém ainda não entendeu, pode chamar lá no particular ou no grupo que eu explico novamente. Então, boa atividade a todos. Até a próxima semana. Lembrando, não deixem atividades de vocês ficarem atrasadas, que vocês vão se prejudicando. Nós já estamos com atividades do segundo bimestre, importante para a nota de vocês. E bom trabalho a todos. Bye, bye.